estilo do copo de leite. Nós vamos precisar de massa de biscuit ou massa de EVA, arame, 10 centímetros de arame para cada pistilo, arame galvanizado, encapado, número 20, e um pedacinho de tule, que é aquele mais grossinho, que o meu já tá até sujo, porque eu fiz esse aqui. Então, nós vamos tirar, sovar bem a massa de biscuit, que é o que eu tô usando aqui. Aí, nós vamos tirar um pedacinho dessa massa, suficiente para fazer o pistilo do tamanho que a gente quer, tem que ser proporcional à nossa flor. Então, tirei. Aí eu vou dar uma arredondadinha aqui nele, aqui. Excesso, mais um pouquinho. Agora nós vamos colocar o arame. A gente vai colocando com cuidado. Não precisa ir até lá em cima, porque ele vai ficar durinho. Aí aqui a gente modela mais um pouco, vai afinando mais um pouquinho. A gente tem que deixar ele um pouquinho maior do que o que a gente acha que é proporcional à flor que nós vamos fazer, porque o biscuit, quando seca, ele encolhe, né? Então aqui, ó, tá mais ou menos do tamanho. Eu vou tirar o excesso com uma tesoura ou estilete, tá aqui mais ou menos o tamanho. Vou arredondar mais um pouquinho. E aqui eu vou usar o tule. Então, o tule, para usar o tule, eu vou cobrir o pistilozinho que eu arredondei, cobrir. Vou pegar uma régua e vou empurrar, até eu perceber que a massa tá saindo pelos furinhos do tule. Pode empurrar com vontade todo o pistilo. Tá vendo aqui? Ó, saiu aqui, olha a textura. Aqui eu vou abrir. Ficou umas rebarbinhas, então a gente vem com cuidado, só dando um leve apertãozinho. Essa partezinha aqui que ficou tipo a emenda, eu posso pegar uma tesoura e tirar o excesso. Essa partezinha que fica por trás, não tem problema ficar assim. Então, achou grossinho? Dá uma esticadinha mais aqui na massa, de leve, para não desmanchar a textura. Aqui. E tá aqui nosso pistilo, tá? Ele vai encolher, ele vai diminuir. Então, não se preocupe. Quando você estiver montando a rosa, se achar que mesmo depois de seco, que ele diminuiu, ele continuar grande, é só pegar a tesoura e deixar do tamanho que quer. Pistilo pronto, agora nós vamos ao copo de leite, que é feito de uma única pétala, que tá aqui. Ela tem esse formato aqui arredondado e é bem pontiagudo aqui no final aqui. Essa daqui é esse aqui é um copo de leite grande e ele tem de uma ponta a outra 20 centímetros. Vou disponibilizar esse molde para vocês. Então, esse copo de leite eu quero branco e vou botar o molde como faço sempre aqui em cima do EVA branco. Pegar o palito de manicure e fazer o risco. Tentando, segurando firmemente para que o molde não saia do lugar. Pronto, aqui até saiu um pouquinho. Risquei. Agora vou cortar. Aqui no branco, eu não sei se vocês estão vendo a marcação, mas o molde, quando terminar de cortar, é evidente que vai ficar igual ao molde. Então, o corte é simples, a tesoura na posição correta, de um lado, do outro.
folha. Vem aqui. Dar uma arrumadinha aqui, porque não ficou muito legal. Esse EVA, ele é de mais ou menos 1,5 milímetros. Eu acho ideal, a gramatura ideal para fazer flores, porque as flores ficam mais delicadas quando o EVA é mais fino, e quando a gente aquece e modela, elas ainda ficam mais finas ainda. Tô observando que esse EVA não é um EVA de boa qualidade, ele tá muito poroso, mas nós vamos tentar fazer assim mesmo, tá? Cortado, nós vamos agora pintar, né? Então, as pessoas que eu já vi fazendo copo de leite na internet, elas pintam, gostam de pintar com o verde maçã, mas acontece que eu não tenho verde maçã e por isso eu fiz uma misturinha para ficar parecido. Então, eu tô usando aqui o verde folha e aqui o amarelo limão. Eu vou umedecer o pincel e vou tocar aqui no verde, dar uma misturadinha para ficar mais ou menos da cor que eu quero. Aqui, ó. Não precisa misturar tanto, porque fica bonito quando ele fica mesclado, eu acho. Então, a gente pega aqui um pouco de tinta, vamos aqui, ó, começando aqui dessa base, a gente vai subindo aqui e começa bem forte aqui, e à medida que a gente vai subindo em direção à ponta, a gente vai esfumando espalhando essa tinta para ficar mais escurinho aqui embaixo e mais clarinho em cima. Ó, vocês percebem que eu praticamente não misturei as duas cores totalmente. Eu misturo mais na hora que eu tô fazendo a pintura, ok? Então, fiz isso de um lado aqui a pontinha aqui, a gente começa da mesma forma, pouca tinta, espalha aqui esse restante e onde está bem pontiagudo, a gente vai botar um pouquinho de verde, que é para ficar mais escurinho. Nós vamos fazer esse mesmo processo do outro lado. Só que eu vou esperar secar para não manchar a pintura aqui. Então, volto com ele já pintadinho para a gente modelar. Pintado e seco, aqui a frente e aqui é o verso, não pintei a pontinha, não é necessário. A gente vai agora aquecer com a chapinha. O centro precisa ser muito, o EVA é fininho, e a gente vem fazendo esse movimento aqui com o dedo, ó. Com os polegares a gente vai abrindo para dar uma leve boleada aqui na parte central da flor. Aqui. Se quiser fazer até embaixo mais um pouco, vocês viram que eu não... A chapinha tá com a temperatura média e eu não deixei por muito tempo, porque esse EVA já é fininho. Ok, ó, como ele tá levemente boleado aqui. Então, a gente agora vem nas bordas, pega assim mais ou menos uns 5 milímetros aqui e dá uma arredondadinha aqui, puxa um pouquinho para trás. Faz a mesma coisa aqui. Aqui é mais difícil porque por conta do corte aqui, que é mais difícil você deixar ele boleado certinho assim. Aí vem aqui, ó, abre um pouquinho aqui onde está boleado, aquece e segura levemente, não precisa enroscar muito, só segura aqui, ó, sem levar muito para trás, só enquanto o EVA esfria. Depois que ele tá frio, você pode fazer esse movimento aqui com os dedos, porque aí ajuda a deixar mais boleadinho. Aqui onde ficou essa preguinha, a gente passa o dedo aqui abrindo levemente. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Mas aqui do outro lado, vocês percebem que eu levei até
quase, deixando uns 2 centímetros aqui da ponta para cima, não bolir aí total. E desse lado aqui a gente vai deixar uma margem maior, mais ou menos uns 5 centímetros. Então a gente vai começar aqui. Não é necessário bolhar essa parte, porque vai ficar por dentro. Então, ó, levei aqui, segurei, já deu a bolhadinha. Então, vamos fazer aqui do outro lado. Segura. Não pode deixar a temperatura muito alta, porque vai queimar o EVA. O EVA é muito fininho. Então, bolhado de um lado, vamos tentar amenizar um pouquinho essa prega aqui. Nós vamos para a ponta. A ponta a gente vai com a chapinha nessa posição, 2, ó, 3, já tá molinho. Aí você segura aqui para baixo. Fazendo isso aqui, ó. Que é tipo um ganchinho. Agora nós vamos precisar do pistilo. O copo de leite, a pétala aqui boleada, nós vamos pegar aquele pistilo que foi ensinado bem no início do vídeo e vamos pegar um arame galvanizado de uns 30 centímetros de comprimento. Vamos juntar o pistilo, a emenda nós vamos deixar para trás, fita crepe e vamos unir o nosso pistilo. Aqui a gente tem que passar bastante fita, que é para ele ficar bem firme, para não ficar rodando quando a gente montar o copo de leite. Então, tá aqui. Aqui a gente pode dar uma torcida, que é para deixar bem firme, ok? Então, vamos reservar isso aqui e vamos colar a pétala do copo de leite. É uma flor de uma única pétala. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a parte que tá com a abertura aqui maior, sem bolear. Vamos levar em direção ao centro e trazer a outra, fechando. E o que nós vamos observar aqui? A abertura que vai ficar aqui embaixo. Então, levei, vou fechando o máximo que eu puder aqui. Fechei. Aí, eu vou segurar aqui. Acho que é suficiente. E vamos dar uma puxadinha aqui para abrir um pouquinho. Ó, a flor tá aqui o nome, copo de leite, por isso. Porque o formato dela é esse. Então, já viu aqui. Traz a parte que tá menos boleada para dentro. Observando a abertura que vai ficar aqui no final. Aí, a gente fecha. E aqui a gente pode dar uma leve puxadinha, que é para deixar ele um pouquinho mais aberto. Então, tá aqui o formato da flor, é esse aqui. Agora, eu venho com a cola instantânea, passo um pouquinho aqui e vou fechando aqui. Pronto. Fechei aqui. Seguro aqui, deixo a abertura que eu quero deixar, né? Quero deixar um pouquinho mais aberto, então eu deixo aqui. Aí eu venho com a cola instantânea também do outro pontinho aqui. E seguro. Aqui a nossa flor. Agora eu venho com o pistilo. O lado da emenda eu vou botar para baixo. Vou passar aqui dentro. Mas antes de chegar lá no final, eu vou colocar cola. Vou colocar aqui no pistilozinho que foi feito de EVA. E com todo cuidado para não manchar a flor, eu vou empurrar esse pistilo até a aberturazinha. Percebam. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Ó, deixa eu virar aqui, ó. Aqui. Aqui é a nossa flor, nosso pistilo. Então, aqui a gente vai puxar um pouquinho. Segura aqui. E o que nós vamos fazer agora? Pegar um pedaço de macarrão ou espaguete daqueles de cadeira. E vamos enfiar o arame dentro. Tentar arrumar essa bordinha aqui dentro desse macarrão, que é para o acabamento ficar bem legal.
que fiz isso, eu não passo nem cola. Tá aqui, fechei, ó, eu trouxe pra cá e eu faço um movimento de rotação com o macarrão, fazendo isso. Então, aqui eu vou puxar, o que sobrou de arame eu vou dobrar. Aí, com o auxílio de um alicate, eu vou fechar esse arame. A gente faz isso, essa dobradura aqui no arame, aqui no final, para evitar que ele fique correndo. Agora, fita floral, né? Vamos passar, começar aqui no início, a gente dá várias voltas aqui. Várias. E vem puxando, vem esticando. Aí, o que que acontece aqui com essa fita, quando a gente estica? Estica, é necessário esticar para soltar a cola. Mas aqui, como esse macarrão é branco, ela fica um pouco transparente. Então, por isso é que eu vou fazer esse movimento de rotação até aqui embaixo. Esticando essa fita total, cobrindo esse espaguete todo. Tirar essa cola aqui para não derramar. Enrolar. Tem gente que corta a fita, eu não gosto de cortar. Então, faz esse movimento até aqui embaixo. E quando chega aqui embaixo, eu volto enrolando mais uma vez, que é para ficar, não ficar essas listrinhas aqui transparentes em locais mais escuros. Então, vale a pena a gente gastar um pouquinho mais de fita floral para deixar o acabamento bonitinho. Aqui, fiz isso. Aí, aqui eu não vou cortar, eu volto, ó. Fica bem verdinho, não dá pra ver a emenda. Percebe a diferença daqui, que você tá vendo a emenda, aqui não dá pra ver. Aqui. Tem em cima. Fez aqui, agora aqui a gente corta. Cortou. Agora nós vamos reservar e vamos fazer a folha e depois a gente volta pra fazer a montagem. Olá, vamos agora à folha do lírio, tá? Essa folha, eu já cortei aqui, ela é bem grande, ela tem um formato de coração, eu posso disponibilizar o molde para vocês. Então, ela, daqui até aqui a ponta, ela tem, vou medir aqui, 17 centímetros, tá? Então, eu já recortei aqui, já fiz aquelas nervuras com o palito de churrasco, aqui ao centro e tal. Já pintei, inclusive, a costa, o lado de trás, para agilizar aqui o vídeo. Então, nós vamos usar a tinta musgo, vamos umedecer aqui o pincel um pouco e vamos passar a tinta musgo por toda a folha. A tinta não pode estar muito espessa, porque fica difícil de você espalhar. Então, passando por toda a folha aqui. Aí, nós vamos trabalhar com essa tinta amarelo, que é amarelo limão. É a 504. Quando a tinta tá muito espessa, olha como, vejam o efeito, como fica. Então, aqui eu umedeci o pincel, na verdade eu até molhei, né? Até facilita pintar as entranhas aqui da textura que nós fizemos com o palito. Ok. Então, ela tá aqui, toda pintadinha de verde. Nós agora vamos usar um pincel mais fino, que é para clarear o centro aqui, onde tem aquela marcação central que nós fizemos aqui. Então, aqui a gente pode, sem medo, de ponta a ponta, passar esse amarelo limão.
seguindo sempre aquelas linhas que nós fizemos. Então, vou tirar o excesso da tinta, aí aqui a gente vem dando tipo uma esfumada, uma espalhada na tinta, que é para ela misturar com o verde musgo que já tá, a folha tá toda pintada. Nós vamos fazer isso por toda a parte onde tem esse amarelo limão, que é para ficar bem mais claro. E a gente não pode deixar assim, né? Então, pega o pincel e vai misturando a tinta, que é para a passagem de uma cor para outra, de um tom para outro, ficar bem suave. Um lado do outro, ok. Aí a gente vem aqui com o pincel, vamos em todas as nervuras, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos pintar com amarelo e vamos dar uma leve espalhada nele aqui. Percebam que vai dando um tom realístico, assim, a folha, ela não fica esse verde chapado. Então, não precisa espalhar uniformemente, se a gente quer dar um tom realístico, então a gente vem com essas pinceladas leves, vamos tentando somente fazer uma passagem mais suave de uma cor para outra aqui. São duas cores que casam bem, inclusive o verde, o amarelo faz parte da composição do verde, né? Se você não tem a tinta verde, você pode perfeitamente misturar com amarelo. E quando você só tem um tom de verde e um tom de amarelo, você pode fazer diversos outros verdes, só misturando essas duas cores. Verde mais claro, verde mais escuro. Então, aqui nós estamos dando, vamos chamar de ponto de luz nas nervuras, que é para elas ficarem bem ressaltadas e dar esse tom realístico às folhas. Que é sem medo de errar. Se você não tem tanta habilidade com as tintas, então, desceu aqui o tripé, você pode deixar a sua folha toda verde, não tem problema nenhum. Ela fica bonita do mesmo jeito. Pronto. Ok, vou subir aqui um pouquinho esse tripé, que ele tá arriando com o peso do refletor. Pronto. Vou observar agora, ver se ele ainda vai arriar. Então, aqui. Vamos botar um pouco desse verde aqui. Vou pegar o pincel maior. Aqui, na borda, para deixar um pouco mais escuro. Do outro lado também. E tá aqui a nossa folha. Agora é aguardar secar para frisar, colar o arame e frisar. Tinta seca, pintura seca, nós agora vamos usar a chapinha para modelar. Então, eu vou posicionar a chapinha dessa nervura aqui do meio para fora. Percebi que amoleceu, então eu venho com o dedo aqui, ó, de dentro para fora. Vamos lá. Tá. Mão toda suja de tinta, mas não de artesã. É assim mesmo. Vai aqui.
aqui. A chapinha não tá muito quente, tá no 2, na verdade. Aqui tava no 1, por isso que não tava... Tá demorando a esquentar, então passa. De um lado, do outro. Do centro pra fora. Eu tô passando o dedo, fazendo esse, levantando, fazendo esse boleamento entre uma nervura e outra da folha. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Ela fica uma folha com bastante movimento. Pra gente não levantar aqui onde tá a nervura, segura aqui com o dedo e com o outro passa aqui por baixo. Aí vem aqui com a chapinha. Esquentou. Ó, meu dedo segura aqui. Um segura e o outro passa por baixo, ó. De dentro pra fora. A gente passa umas 2 ou 3 vezes, que é o tempo do EVA esfriar. Ela ficou enrolando pra fora. Aí a gente vem com a chapinha aqui na borda, olha. Não desmancha o que foi feito. Se botar a chapinha aqui, vai desmanchar. Então, aqui na pontinha, mais ou menos 1,5 cm. Esquentou. Aí a gente vai fazendo aquele movimentozinho de onda. Ó. Vou fazer aqui mais. De leve, aqui eu abri demais, aí depois que a gente terminar de bolear, vem e passa um pouco de tinta, cobre esse defeitinho. Só. Se fosse com frisador, seria bem mais fácil, mas eu acho que frisado assim à mão fica bem mais bonito. Ó, aqui ela já, aquele boleado dela já foi, mas aí a gente vai dobrar ela aqui ao meio. Vamos usar aqui a chapinha, ó, pegando só na pontinha aqui. Pegou, então a gente aperta e faz um movimentozinho assim, quase que circular. Antes que esfrie, a gente vem e passa o dedo aqui por dentro. Mais um pouquinho. Aqui. Vamos pegar a pontinha lá. Essa pontinha aqui, a gente já dá uma puxadinha nela, assim, bem pra baixo, ó. Fica bem curvadinho. Vamos abrir. Aqui é a nossa folha. Agora, aqui, nós vamos medir o que nós vamos colar de arame. Ao contrário, gente. Aqui, mais ou menos isso aqui. Então, eu vou passar cola instantânea no arame. Passa até o finalzinho aqui. E vamos colar aqui bem no centro dessa folha. Pronto. Aqui a gente só dá uma leve modelada nela. E tá aqui a nossa folha do nosso lírio, do grande. Pronta. Nós vamos pegar o copo de leite pronto também e vamos posicionar a folha na altura que a gente quer. De acordo com o que já foi feito, ou a gente pode pegar todos os copos de leite e colocar a folha na mesma altura, ou intercalar alturas para dar uma movimentação, para ficar um arranjo dinâmico. Então, eu quero colocar essa folha mais ou menos aqui. Então, eu vou dar uma entortadinha. Aí, eu vou na lateral aqui, não vou colocar na frente, vou pegar um estilete ou uma faquinha, uma tesoura. Aqui, no caso, vou pegar a tesoura.
Vou fazer um buraquinho aqui na lateral aqui do macarrão. E eu venho com o aramezinho da folha. Vou introduzir aqui no buraquinho que eu fiz. Aqui não ficou, tá aqui. Deixa eu puxar aqui essa fita aqui um pouquinho, deixa eu dar uma arrumada. Introduzir aqui, vou enfiando aqui devagarinho até deixar na altura que eu acho ideal. Deixei aqui, eu vou abrir, vou dar um ponto de cola. Deu o ponto de cola. Vou levantar aqui o arame, isso aqui é para a folha não ficar correndo. Aqui. E se ficou uma falhazinha como ficou aqui, eu venho com a fita floral, né? Passo aqui por cima. E dou uma arrumadinha nela aqui. E aqui está a nossa flor. Eu vou mostrar para vocês junto com todas as outras que foram feitas. E aqui está o nosso arranjo de copos de leite.